Olá pessoal, saudação a todos. Estamos aqui novamente com essa continuação do bate-papo sobre o universo quântico e o universo espiritual. E vamos agora, dessa vez, falar um pouco mais sobre um dos físicos, né, que trabalhou com a física quântica e que ficou, de certa forma, esquecido, deixado de lado. Mas alguns físicos acabaram se apropriando dos seus pensamentos, né, mas deixando de lado as suas ideias originais, né, não que elas não fossem importantes para esses físicos, mas porque elas foram esquecidas mesmo, né, nas suas bases, nos seus fundamentos. Eu estou me referindo a Paul Dirac, esse inglês que, de certa forma, antecipou muitas coisas da física quântica. E se a gente retornar às suas ideias originais, como ele começou a chegar às suas conclusões, a gente vai acabar encontrando também uma série de explicações para fenômenos que hoje nós poderíamos atribuir a um mundo espiritual. Então, para começar, ele foi bastante ousado em dois momentos, né? Antecipando o conceito de antimatéria e também, esse nós não vamos falar tanto sobre isso, mas ele também foi aquele que teorizou sobre a possibilidade de existir um chamado monopolo, né? Uma partícula digamos assim, de somente uma polaridade, né? E ele dizia porque, assim, dentro da sua filosofia, ele pensava, se você tem uma barra magnética que tem uma parte norte e uma parte sul do magnetismo, e você corta ela no meio, essas duas partes que sobram, elas continuam polo norte e sul, né, do magnetismo. Se você vai cortando indefinidamente, sempre vai existir um polo, um positivo e outro negativo, e ele teoriza que vai chegar um momento em que você vai chegar a uma última partícula que já não teria polo oposto, teria um polo separado do outro. Então, ele teorizou sobre isso, foi esquecido, depois deixaram, e a gente sabe que hoje alguns cientistas já consideram a possibilidade, retomando essa teoria. E eu quero dizer também que alguns teóricos do ocultismo, né, lá no século XIX, também falaram a respeito de o chamado átomo físico utérrimo. Seria aquele átomo, a partícula mais primordial ainda, que estaria no nível das supercordas, no nível que a gente chama hoje de subquântico, é o nível que está abaixo do limite de Planck, seria aquém do quântico. E neste nível é que nós temos até, segundo esses ocultistas, conseguiram chegar por clarividência a esses átomos, os verdadeiros átomos mesmo, porque a palavra átomo quer dizer não separável, que não, sem possibilidade de separação, ou indivisível, né? E a gente sabe hoje que o átomo da física tradicional, da física hegemônica, da física acadêmica, esse átomo é divisível. Ele possui subpartículas, né? Mas o átomo que foi considerado pelos ocultistas de utérrimo justamente por isso, ou ultimate, né, no inglês, e que os espanhóis apelidaram de utérrimo, e na hora da tradução os brasileiros também fizeram essa tradução. Isso a gente consegue encontrar num livro chamado Química Oculta. Tem várias edições dele, né, que começou lá em 1895, essas pesquisas, levou 30 e poucos anos, e começaram a fazer pesquisas utilizando clarividência, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso novamente. Mas, voltando a Paul Dirac, o que eu tenho a dizer sobre ele é que ele foi ousado o suficiente a ponto de mostrar uma falha de Einstein, né? Que eu até comentei no outro vídeo, mas ele dizia o seguinte, que se a dedução da fórmula da equação é igual a mc ao quadrado, se ela foi obtida através de uma raiz quadrada, na verdade, toda dedução, né, toda demonstração a partir de uma raiz quadrada resulta em duas opções, ou em dois resultados. Teríamos um é igual a mais mc ao quadrado e outro
é igual a menos mc ao quadrado. Aí a pergunta que fica é, o que seria esse menos mc ao quadrado? Então, o Paul Dirac criou a hipótese de que esse menos mc ao quadrado seria um universo igual ao nosso, semelhante, próximo, bem parecido, igual, em que tudo fosse em carga negativa. O elétron fosse positivo, o próton fosse negativo, ou seja, tudo que aqui é positivo, lá seria negativo, tudo que aqui é negativo, lá seria positivo. Isso ele levantou essa hipótese, foi em 1930. Em 1932, o Carl Anderson, um físico americano, chegou à conclusão de que existiam partículas com cargas opostas, que ele descobriu o positron, justamente nesse ano, que é a antipartícula do elétron. Então ele, de certa forma, antecipou em 2 anos a descoberta, já através de apenas uma racionalização das questões, né? E depois os cientistas, né, foram evoluindo a ponto de descobrir que não é só o elétron que tem a sua antipartícula, mas todas as partículas têm suas antipartículas e que podem existir mundos inteiros formados de antipartículas, de antiátomos, de antimoléculas e assim sucessivamente. Então, nessa sua teorização, começou a surgir essa grande questão, né? De onde estão, então, essa matéria, essa antipartícula toda e tal. Mas ele também falou uma coisa, antes da gente entrar nessa questão do anti-universo, né? Ele também falou de uma questão que era assim, toda vez que um elétron, vamos usar o modelo atômico conhecido de todos nós, que é aquele dos elétrons girando em órbitas em volta do núcleo, né, e em camadas, né? Se a gente considerar que as camadas mais externas, mais superficiais, elas são as camadas mais energéticas e as mais próximas do núcleo menos energéticas, quando um elétron pula de uma camada menos energética para uma mais energética, ele precisa receber fótons para poder, com essa energia, ele pular para uma camada mais energética. Quando ele pula de uma camada mais energética para uma menos energética, ele emite fóton e é justamente isso que produz essa luz que nós conhecemos, essa luz que está chegando a vocês, emitidas através do computador, etc. Toda a luz, né, é assim que é emitida por essa troca. E aí eu já comentei no vídeo passado que esse salto que se dá, né, de uma camada para outra é um salto quântico, né? Simplesmente a partícula some de uma camada e vai para outra. Mas ele depois cogitou uma coisa, curiosamente, é que esses cientistas eles acabam se perguntando coisas que as pessoas nunca param para pensar, ou alguns fazem perguntas geniais, mas esquecem de outras. E aí esse diferencial foi o que aconteceu com Paul Dirac, que é essa inteligência fantástica. Ele perguntou o seguinte: se o elétron já estiver na camada menos energética, né, a última camada, né, mais próxima do núcleo, e ele emitir fótons, o que vai acontecer? Pela experiência, o que se sabe é que esse elétron desaparece, some. Né? Como o mundo quântico é um mundo difícil, fugaz, difícil de se detectar, ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe o que acontece com ele, e é difícil descobrir como é que chega a ele em outro mundo, em outro universo, etc. Então, nessa hipótese, o que se calcula matematicamente é que esse elétron ele não consegue chegar ao zero, né? Como se fosse uma reta numerada, se para cima é positivo, para baixo é negativo, então ele passa para um mundo negativo, aquele do é igual a menos mc ao quadrado. E aí a pergunta, que mundo é esse? Onde está esse mundo? E aí, para a gente entender esse mundo, porque muitos atribuem a este mundo ao mundo espiritual, alguns dizem que é o plano astral, outros dizem que é o plano espiritual. Até um autor muito utilizado dentro do espiritismo, que é Pietro Baldi, em vários livros, Grandes Cintas e vários livros dele, ele comenta que a antimatéria pode ser uma explicação para esse mundo espiritual. A gente sabe muito bem que o mundo espiritual é um mundo muito mais transcendente, muito mais sutil. Quando se fala em espírito, está se falando em talvez a ausência total de qualquer tipo de matéria, mesmo as mais sutis, né? Ou a alma ou o espírito. Mas, até chegar lá, nós temos várias, digamos assim, outros planos, né? Cada vez mais sutis, etc. Mas eu gostaria de dizer a vocês que
acredito, né, assim como alguns autores que elocubram isso que eu vou dizer a vocês, né, vocês vão encontrar essa teoria que eu vou falar agora num livro Medicina Vibracional, né, e lá vocês vão encontrar uma explicação de como esse mar de Dirac, de energias negativas, poderia ser o chamado duplo etérico, né, porque todos os livros tradicionais ocultistas se referem a um corpo energético que, inclusive, é o que é fotografado na máquina Kirlian, né, que é formado de plasma, ou de éter, ou de energia etérica, etc. E que ele é um duplo perfeito a ponto de, inclusive, ter átomos etéricos inteiros, partículas etéricas. Existe um elétron que é denso e um elétron que é etérico. Então, por isso que ele chama duplo etérico, né? E aí você diz assim, bom, que etérico é esse, na verdade? Na teosofia isso fica muito bem explicitado quando a gente vê as informações que dizem que o mundo, o campo etérico, ou os subplanos etéricos, né? Porque o etérico está no plano físico também, né? Não chega a ser o plano astral, que já é o plano das emoções, ou o mental, que é o plano dos pensamentos. Ele é físico, só que ele é um físico mais sutil, enquanto que o físico denso, como é chamado, ou grosseiro, ele é esse que nós percebemos, que nós vemos, e que poderíamos dizer que é os 4% de matéria convencional, que é hoje considerado pela física, né? Enquanto que a matéria escura, que é formada de uma outra grande parte de matéria, né? Mais de 70% de matéria de matéria escura, e mais de 20 e poucos por cento é formado de energia escura. Então a gente, dentro desse panorama, talvez a gente possa dizer que esta poderia ser uma explicação para a matéria e a energia escura, porque elas são matérias que não são perceptíveis, visíveis, né? Mas elas são tangíveis, elas são percebidas por conta da sua gravitação. Ela possui tangibilidade de alguma forma, né? Mas não possui a capacidade de ser vista, de ser percebida. Alguns autores de ficção científica, como por exemplo H.G. Wells, que escreveu o livro Homem Invisível, muita gente pode pensar que o Homem Invisível não tem nada a ver com isso que a gente está falando, né? Mas tem, porque o Homem Invisível nada mais é do que uma ficção científica que considera que esse homem que conseguiu passar para um nível mais etérico, vamos dizer assim, do físico, ele continua sendo tangível, mas invisível. Então, ele seria como se fosse uma versão dessa ideia de matéria escura, que na época ainda não existia esse conceito, né? Foi um conceito já dos anos 2000. Mas é importante que a gente perceba que, para entender estas questões, a gente precisa também partir para um raciocínio que é da teoria dos Brahmas. É uma teoria presente hoje, derivada da teoria das supercordas, e que eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática para vocês. Imaginem um cubo, como vocês estão vendo aqui. Um cubo, ele tem 3 dimensões, né? Como nós, no mundo físico, estamos em 3 dimensões, né? Segundo os teóricos de física, de ocultismo, o plano astral, ele está numa 4ª dimensão, o mental numa 5ª, né? O átmico numa 6ª, o búdico numa 6ª e o átmico numa 7ª. Então existem 7 dimensões, 7 corpos, 7 planos, etc. Mas, se considerarmos que o mundo físico, se tirássemos uma dimensão desse mundo físico, considerássemos um mundo físico formado de 2 dimensões, seria um plano. Então vamos chamar de plano, o nome até plano físico tem sido utilizado um pouco nessa didática, nessa tentativa de a gente entender, né, que a gente só consegue imaginar planos superpostos se a gente considera eles bidimensionais, né? Mas a gente tem que entender que muitos autores ocultistas resolveram até mudar esse nome, como Anne Besant mesmo, nessa sabedoria antiga. Ela fala que plano não é o termo mais adequado, o ideal seria mundo físico, mundo astral, mundo mental, etc., porque ele não é plano propriamente. Mas vamos usar ainda esta didática, esse caminho, para que a gente possa compreender o que nós vamos falar sobre os Brahmas. Então, se você considerasse que o mundo físico, em vez de 3 dimensões, tem 2 dimensões, e considerássemos que o mundo astral ele possui 3 dimensões e não 4,
pense num cubo, esse cubo que eu falei para vocês, formado de vários planos. Ele tem, ou especificamente de 2 planos. Poderíamos dizer que o plano de baixo seria o plano físico denso e o plano de cima o mundo físico etérico. Então, tirando uma dimensão, nós conseguimos visualizar, porque nós não conseguimos enxergar com o nosso cérebro tridimensional, nós não conseguimos enxergar a 4ª dimensão. Mas se a gente reduz uma dimensão, a gente consegue perceber que o nosso corpo físico é um brana do corpo astral, enquanto que o corpo etérico, o duplo etérico, é um outro brana do corpo astral. E esse brana tridimensional está tão próximo um do outro que conseguem imprimir alguma influência gravitacional, mas não é possível ver porque nós não enxergamos, porque estamos num plano e o plano etérico é outro. Claro que é importante a gente entender que estamos falando em plano aí, etérico, tudo, mas tudo está no mesmo plano físico, né? Para não confundirmos. Então, de repente, dentro desse entendimento, a gente poderia dizer que este mundo de energias negativas que Paul Dirac falou, poderia ser esse duplo etérico aí, esses subplanos etéricos que estão sutis. Aí você pode até dizer assim, mas além disso ainda pode existir outros e outros e outros. Por isso que muita gente assim fala que podem existir vida em outros planetas, porque vestígios aparecem, né? Mas não aparecem, digamos assim, provas mais concretas, porque elas podem estar em outro brana vibracional e não ser percebido por nós, mas alguma influência gravitacional exerce sobre o nosso brana. Então pense que o planeta Marte é todo um brana que tem um outro brana próximo a ele, né? E que pode existir vidas em outros planetas que estariam nesses branas diversos, seria como que universos paralelos. Então poderia existir vida em vários planetas. Ainda que o fato de não existir vida como nós conhecemos, igual a nossa, em outros planetas, não quer dizer que esse planeta está perdido na sua razão de ser para o universo, porque ali até as partículas materiais têm uma vida, como nós dissemos já, e esta vitalidade passa por um processo evolutivo. Então nós estamos passando aqui neste momento por uma coevolução, as várias partículas que compõem o nosso corpo e os nossos vários corpos evoluindo em conjunto, né? E fazendo evoluir o ser superior que está também associado a este conjunto, que está talvez se utilizando destes veículos para o seu processo evolutivo, né, maior. Então é interessante que a gente entenda tudo isso e consiga perceber que estas teorias dos branas e essa teoria de Paul Dirac pode até explicar muitas coisas interessantes, como por exemplo o grande Big Bang, né, que deu origem ao universo. Muita gente pergunta assim, se foi uma grande explosão que deu origem ao universo, que explosão foi essa? O que foi que explodiu? É óbvio que não foi uma pólvora que acenderam e simplesmente explodiu, ou uma bomba criada por alguém, não. E aí os cientistas acreditam que a singularidade foi o momento em que entrou em contato duas matérias desses planos, que é matéria e antimatéria. Se vocês sabem que dentro da teoria, matéria quando entra em contato no mesmo plano, né, no mesmo brana, elas entram em contato, elas provocam uma aniquilação. Aliás, a antimatéria é a forma de energia mais assim, eficaz, porque ela não tem perda, o rendimento é 100%. Toda a matéria vira energia, dentro da teoria de Einstein, que matéria se transforma em energia, então sem perda nenhuma. A gente só não usa essa energia hoje porque é muito cara para produzir e o resultado que se tem é muito pequeno ainda dentro da tecnologia. Mas a gente viu naquele filme Anjos e Demônios, de Dan Brown, né, que é baseado no livro, que se você pegar uma pequena quantidade, até de uma colher de sopa, colher de chá, de antimatéria e misturar com matéria, já pode provocar uma explosão que destrói todo o Vaticano, né? Então, a gente sabe que a matéria e a antimatéria que existem, né, dentro dessa perspectiva de corpo físico denso e corpo etérico, elas não entram em contato, estão em branas diferentes, por isso que elas não se aniquilam, mas elas interagem por emaranhamento quântico e pela interação gravitacional que provoca entre uma e outra, né?
a matéria escura, que já foi toda mapeada, a gente tem até um mapa que mostra isso, né, que vocês estão vendo aí, que já mostra todo esse mapeamento através de uma forma de que existem usando telescópios mostrando o desvio da luz, e a partir desse desvio da luz, que é partícula, mostra que existe um campo gravitacional ali, mas não há planeta, não há nenhuma matéria dentro desse local, e aí por isso os astrofísicos conseguiram fazer todo um mapeamento de matéria escura do universo. Então isso já não é mais uma questão, uma dúvida, de fato existe mesmo essa matéria escura. Então a gente poderia estar ali com uma explicação fantástica. E nesse momento em que houve a grande explosão, se houve uma colisão de matéria com antimatéria, a grande pergunta que surge é assim: então, de uma explosão dessa, o que é que gera, o que é que surge? Segundo os cientistas, surge de novo matéria e antimatéria em igual quantidade. Aí a gente se pergunta, e onde está a antimatéria, já que toda a matéria que formou o nosso universo que a gente conhece hoje está aí, né, visível por nós, e aí a gente pergunta, e a antimatéria está onde? Quem sabe ela não esteja exatamente, porque essa é uma explicação que a ciência não tem, não consegue, né? Então, não consegue explicar. Uma das possibilidades é que esta antimatéria está presente em outro Brahma no universo. Então ele dividiu em 2 Brahmas. Sabe-se hoje que a quantidade que existe de antimatéria, né, no nosso universo, no nosso Brahma, é aquela que está nas estrelas de nêutrons, as estrelas de superquentes. São estrelas que possuem nêutrons, antinêutrons, só que os antinêutrons, como tem carga neutra, como o nome já está dizendo, ele não causa aniquilação com a antimatéria. Então convive muito bem nêutron com antinêutron. Então está ali, nestas estrelas superquentes, a interação de nêutron com antinêutron. Então, em quantidade mínima, nós temos aqui no nosso Brahma antimatéria. O que se supõe é que digamos assim, no subplano etérico, né, onde está toda a antimatéria resultante da grande explosão, a outra metade, possui uma pequena quantidade de matéria também, em estrelas de nêutrons, possivelmente, com contrapartes dessas nossas estrelas. Isso se assemelha muito àquele símbolo do Yin Yang, né, que a gente vê sempre uma pequena parte do outro elemento para dar essa dinâmica, para dar esse movimento. Então repare como isso acaba sendo uma forma de explicar uma série de questões, né? E a gente sabe que na tabela periódica dos físicos, da física quântica, que seria o modelo padrão, esse que vocês estão vendo aí, nós temos de um lado matéria e do outro antimatéria. E no meio os bósons. O que são bósons? A matéria e a antimatéria são formadas de férmions, que a grosso modo existe uma definição de férmions e bósons a partir dos spins, fracionários ou inteiros. Mas a explicação mais intuitiva para nós seria que os férmions são partículas que estruturam a matéria, que formam a matéria, como por exemplo o próton, o nêutron, o elétron, são férmions. Enquanto que fótons, gravitons, que se teoriza, né, ainda a existência, que são partículas de gravidade, e alguns bósons da força fraca e da força forte, seriam partículas que transmitem força ou energia. Então o fóton, por exemplo, ele está transmitindo o tempo inteiro a luz, veiculando através dele. Então ele estaria no meio termo entre estes 2 universos, né? Entre esses 2 Brahmas. Eu recomendo a vocês a leitura de um livro que, na verdade, vocês não encontram ele publicado, não encontram ele fisicamente, né? Mas não precisa ser médium para ter acesso a ele, não. Eu sempre faço essa brincadeira. Vocês podem baixar ele na internet, que é muito fácil encontrar. Se vocês colocarem a estrutura da matéria segundo os espíritos, tem a primeira parte e a segunda parte. Todas duas fáceis de conseguir em PDF. Eu posso até depois disponibilizar para vocês também. Posso colocar aqui no link da descrição desse vídeo. Esse livro, ele justamente é escrito por alguns espíritos, né, que foram físicos enquanto vivos e ao desencarnar mostraram a física do outro lado, né, da existência. E ele foi psicografado por um engenheiro eletricista que também tinha um certo domínio e conseguia ter material, conteúdo para que pudesse ser explorado no psiquismo dele aquelas informações. Então, este cientista conseguiu
mostrar para a gente, inclusive fala muito do Mar de Dirac, fala muito de como se explica a partir do Mar de Dirac alguns dos fenômenos físicos, né? E eu estou dizendo sobre esses livros porque, por exemplo, o fóton e os bósons, de um modo geral, segundo a explicação deste material psicografado, eles são o resultante do dipolo, né? Resultante, né, de um elétron com um pósitron. Se você pega um elétron num brana e o pósitron no outro brana e agrupa num emaranhamento quântico os dois, você consegue um fóton acontecendo ali. Então, de certa forma, a gente compreende que a luz, então, está fazendo interagir esses dois níveis, o etérico e o denso. Não é à toa que as velas, as luzes, de certa forma, sempre representam essa parte mais sutil do entendimento, do saber humano, e as religiões exploram muito acender velas, a luz, a busca da luz, etc, etc. Então, de uma certa maneira, está aí presente esse conceito, associando, mostrando a gente que a interação entre o nível etérico e o nível físico denso é uma interação que se dá por esses dipolos, por essas associações, e a gente sabe que dentro do modelo padrão são justamente aqueles monopólos que a gente falou, que o positivo de um lado e o negativo do outro, quando se encontram, se neutralizam. Então, por isso que os bósons são partículas que não possuem carga, têm uma massa mínima, infinitesimal, mas não possuem carga. Então, esses conceitos são muito importantes para que a gente entenda, e eles acabam levando a gente também ao entendimento de uma visão mais ainda sutil da matéria, que nós estamos falando já no nível que chega até quase ao subquântico, né? Que é o nível onde estão as cordas. Eu disse a vocês que os clarividentes, né, Leadbeater e Annie Besant, conseguiram enxergar uma matéria ainda mais sutil do que os leptons, que seriam as partículas mais minúsculas formadas, né, na estrutura, né, da matéria, que seriam os elétrons, os neutrinos, né, os quarks, são todos leptons, e mesmo assim existem ainda partículas que estruturam esses leptons e que, na verdade, não são nem partículas, seriam cordas, né? E eu disse no vídeo que essas cordas não podem ser feitas de matéria nenhuma, porque se for constituída de alguma matéria, essa matéria seria mais elementar que as cordas. E a gente já vê no livro Química Oculta a mesma informação, dizendo que se você quebra um átomo, o térrimo, você deixa de ter matéria física, como nós conhecemos, passa a ter matéria astral. Então, no fundo, quebrar uma corda faz desaparecer a matéria dentro desse limite do que a gente entende de plano físico, né? E aí essa matéria que passa a existir é uma matéria do nível astral. Entre as supercordas, entre as cordas, existem dois tipos de cordas, basicamente, né? Que seriam as cordas fechadas e as cordas abertas. As cordas fechadas, elas ficam livres para circular de um brana para outro. Então, por exemplo, um graviton, ele é uma partícula, um bóson que transmite a gravidade, né? E que é uma corda fechada, e por isso ela veicula entre os branas todos, tanto que é considerada a força mais fraca do universo. Muita gente diz assim, poxa, mas a atração gravitacional é a força mais fraca? Sim, porque se você parar para pensar, nós estamos em pé sobre a Terra, né? E como existem os átomos que estão fazendo o pé da gente e a Terra, né? Esses átomos, eles têm partículas tão afastadas que a gente se pergunta por que eles não ultrapassam um sobre o outro, porque eles não se interpenetram, né? O pé e o chão. Porque existe um campo eletromagnético que impede, ou seja, o campo eletromagnético está sendo mais forte do que a gravidade, impedindo que o nosso pé atravesse o chão, ou que tudo atravesse, tudo consiga atravessar tudo, porque essa impenetrabilidade da matéria é resultante desta força eletromagnética que é maior do que a gravidade. E a gravidade ela é mais fraca do que a eletromagnética porque a gravidade ela circula entre os branas todos, então a força é dividida, é distribuída. Mas ela também é uma matéria que é uma partícula, né, o graviton, que conecta todo o universo.
apesar da gravidade ser mais fraca, ela tem uma propriedade que nenhuma outra das outras forças, né? A força eletromagnética, a força fraca, a força forte, a nuclear fraca e a nuclear forte. A gravidade tem uma peculiaridade que é assim, uma estrela a muitos anos-luz de distância, ela está emitindo gravitons para a gente e chegando até aqui. Então ela é indefinida, ela é infinita, a sua atuação é infinita. O que faz com que o universo todo se interligue. Leva muito tempo, mesmo na velocidade da luz, porque, como eu disse a vocês, essas partículas são táquions, viajam à velocidade da luz, né? Mas mesmo nesse tempo leva milhões de uma galáxia que estando a 4 mil anos-luz, a 100 mil anos-luz de distância, vai levar 100 mil anos para chegar até aqui. Mas aquelas que foram emitidas há 100 mil anos atrás estão chegando, voltando, indo e voltando, nessa interação, fazendo com que essas partículas integrem todo o universo, façam uma conexão com todo o universo. Isso é uma beleza fenomenal, impressionante, né? Agora, as cordas que são abertas, elas se prendem nas suas extremidades ao brana, e como essa figura que vocês podem ver aí. Então, ao fixar as suas extremidades no brana, ela se prende àquela matéria. Então, são aquelas estruturantes, os férmions, e você pode dizer, por exemplo, que alguém poderia perguntar, se existe uma quarta dimensão, a dimensão astral, por que um gás fica preso dentro de um quarto ou dentro de um vidro? Por que ele não escapa pela quarta dimensão? Justamente porque esse gás está preso à terceira dimensão através dessa corda aberta, que é fixada no brana, e ao ser fixada naquele brana, ela não escapa, não consegue escapar para outros branas, né? Mas a gravidade, sim, a gravidade flui. Então não é por isso justamente que existe a matéria escura, a interferência da gravidade acontecendo de outros branas sobre nós, e a existência de diferentes branas, de diferentes duplos etéricos da nossa Terra, da matéria que existe em outros níveis, né? Vamos supor, a gente está vendo aqui os planetas observáveis. Quantos e quantos não devem ser os planetas e as estrelas presentes em outros branas ao longo do nosso espaço observável, mas que a gente não vê, né? Mais o mapeamento que eu mostrei a vocês de matéria escura e energia escura mostra que realmente existe muito mais que isso. Bom, gente, isso foi uma visão ampla do que a gente estava querendo dizer, né? Eu sugiro, por exemplo, que vocês assistam um filme que eu acho bastante interessante, que trata dessas questões, que é Interestelar, um filme de 2014, de Christopher Nolan, né? E que teve uma consultoria de Kip Thorne, que talvez seja hoje o cientista que mais conhece sobre buracos de minhoca, ou poderíamos dizer sobre as teorias de fendas espaciais, né, que fazem com que a gente consiga interagir por algumas vias diferentes, as conexões, a conexão do salto quântico que eu falei para vocês, possivelmente através de buracos de minhoca, as interações entre partículas de matéria e antimatéria do mar de Dirac, possivelmente utilizando buracos de minhoca. Tudo isso são teorias e que a gente vê retratado nos trabalhos. Existe até um livro que eu tenho ele, está ali na estante até, que é A Ciência de Interestelar, que trata dessas questões. Eu queria recomendar também para vocês alguns livros. Um deles é O Universo Elegante, de Brian Greene, que ele é considerado um dos livros mais didáticos sobre física quântica. Ele não fala da questão espiritual, mas ele é considerado, inclusive, por Stephen Hawking como o livro mais didático desse assunto. E ele disse que o autor Brian Greene conseguiu o que ele não conseguiu, que é tornar a física quântica um assunto mais, digamos assim, fácil de entender pelos leigos. Este mesmo autor, que tem também o livro Tecido do Cosmos, mas eu queria recomendar esse também, que é A Realidade Oculta, que trata mais da questão do multiverso, né? Dos universos paralelos, etc. Quero indicar também para vocês alguns livros, 3 na verdade, desta dupla, que é José Pedro Andretta e Maria de Lourdes Andretta, que são de lá do Rio Grande do Sul, um físico e uma professora. Eles escreveram esses 3 livros pela ordem Princípios Herméticos com Ciência, né? Depois este livro Quem se atreve a ter certeza, a realidade quântica e a filosofia, e este outro que é O Segredo dos Mestres e o Mundo Quântico.
São 3 livros que tratam do assunto de uma maneira, aí sim esses associam a física quântica com a espiritualidade de uma maneira bem interessante e de uma maneira muito didática, fácil de entender. E depois eu queria falar desses livros aqui, esses 4 livros aqui, que são de um autor que eu gosto muito, porque ele não só aprofunda as questões da física, por ser físico, né, vamos dizer assim, como também traz uma visão espiritual bem profunda associada, né? O melhor de todos eles, não publicado em português, é este, The Spiritual Universe, que na verdade foi o que deu origem, de certa forma, o título, né, desses bate-papos, que é o Universo Espiritual, e ele fala muito aqui do Mar de Dirac, né, e explica muito essas questões que nós falamos aqui, né, do Mar de Dirac. Esse outro livro dele é Parallel Universe, que é Universos Paralelos, ele também trata da questão e aprofunda mais esse conceito de universo paralelo, mas para quem não consegue ler no inglês, temos aqui este outro livro que, de certa forma, já lançado em português pela Cultrix. Ele traz conteúdos desses outros, porque já é um livro posterior, e aprofunda bastante, né, a questão. Ele é um livro denso, porque trabalha a questão espiritual, lógico, mas ele é um livro que já puxa mais pelo entendimento. Vocês têm que prestar bastante atenção, tem que estudar esse livro, né? O tecido do espaço-tempo, né? Então ele fala loops temporais, distorções espaciais e como Deus criou o universo. Fred Alan Wolf, que ficou muito conhecido porque ele foi aquele senhor que aparece muito naquele filme Quem Somos Nós. Ele aparece demais. E ele, inclusive, aparece como o Sr. Quantum, naquele desenho animado que aparece, é a figura desenhada dele em forma de desenho animado, né, de Fred Alan Wolf. Mas aí eu queria, assim, para aqueles que estão se sentindo ainda leigos demais, eu deixei para o final justamente porque esse aqui é o livro também de Fred Alan Wolf, talvez um dos mais antigos dele, que é de 1975, foi junto com o tal da física que esse livro foi lançado, O Espaço, Tempo e Além. Este livro tem, inclusive, bastante ilustrações, né, bem interessantes, então ele é divertido, ele tem uma parte toda de ilustrações que reporta ao final, quando tem a parte textual, né, explicando com mais detalhes tudo isso. Então, de certa forma, este aqui é o recomendado para quem realmente acha que vai juntar a física, o universo quântico e o universo espiritual, de certa maneira, e de uma maneira didática e agradável de se ler, certo? Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês, mas teremos ainda um momento para discussões. Gostaria que vocês que assistiram através do YouTube essas 2 apresentações, que vocês coloquem dúvidas, troquem ideias e façam discussões que nós vamos responder dentro do possível, e em determinado momento na nossa conversa particular, né, na aula, nós vamos poder também ter um diálogo, uma troca sobre tudo isso que foi falado. Então, saudações novamente, um grande abraço a todos.